Sejam bem-vindos ao limiar entre a realidade e o inexplicável. Hoje, mergulhamos em um dos casos mais perturbadores da história criminal, onde a justiça humana falhou e o mal encontrou refúgio em sombras milenares. Imagine ruínas esquecidas, envoltas por uma névoa densa que parece sussurrar segredos de séculos passados. É aqui, sob a luz pálida de uma lua que testemunhou o indizível, que nossa jornada começa. Vamos investigar a sentença oculta, um mistério que desafiou detetives, historiadores e curiosos por gerações. O que acontece quando um crime brutal é cometido não apenas contra uma pessoa, mas contra a própria lógica? Preparem-se, pois o enigma que o mal escondeu está prestes a ser revelado, e as respostas podem ser muito mais sombrias do que qualquer um de nós ousou imaginar. O silêncio das pedras antigas guarda uma verdade que muitos prefeririam que permanecesse enterrada para sempre sob o solo amaldiçoado. Nossa história nos leva a uma remota região montanhosa em 1924, onde o tempo parecia ter parado. Entre as ruínas de um monastério do século XII, o corpo de um jovem arqueólogo foi encontrado em uma posição que desafiava a gravidade e a razão. Não havia sinais de luta, nem marcas de violência comum, apenas uma expressão de terror absoluto congelada em seu rosto pálido. Ao redor dele, círculos perfeitos de pedras negras foram dispostos com uma precisão matemática. Mas o que realmente intrigou as autoridades da época foi o que estava gravado na parede de pedra logo acima do corpo. Eram símbolos que não pertenciam a nenhuma língua conhecida, uma escrita que parecia pulsar com uma energia sinistra. A polícia local, despreparada para tamanha bizarrice, declarou o local como maldito, mas a investigação mal estava começando. O mal havia deixado sua assinatura, mas quem seria capaz de lê-la? Os peritos que chegaram de cidades maiores ficaram perplexos com a ausência total de evidências biológicas. Não havia pegadas além das da vítima, nenhum DNA, se a ciência da época o permitisse, e nenhum rastro de entrada ou saída. Parecia que o agressor simplesmente se materializou e desapareceu no ar. No centro do mistério estava a sentença oculta, uma série de 12 glifos esculpidos profundamente no granito, que pareciam ter sido feitos em questão de segundos, dada a frescura do pó de pedra no chão. Especialistas em ocultismo e línguas mortas foram convocados, mas todos sentiam um mal-estar físico ao tentar decifrar o código. Relatos da época dizem que um dos tradutores enlouqueceu semanas depois, alegando que os símbolos mudavam de lugar quando ele piscava. O enigma que o mal escondeu não era apenas uma mensagem, era uma armadilha para a mente humana. Enquanto a investigação avançava, surgiram rumores de um documento perdido, a verdadeira sentença oculta. Dizia-se que era um veredito proferido por uma ordem secreta que habitava aquelas ruínas séculos antes da construção do monastério. Segundo a lenda, essa sentença condenava não o corpo, mas a essência daqueles que profanassem o solo sagrado. O arqueólogo teria encontrado algo que não deveria ter sido visto? Um objeto, talvez, ou uma passagem para o que os locais chamavam de vácuo das almas. A busca por este documento tornou-se uma obsessão para o detetive principal do caso, Inspetor Valente, que passou a ver vultos nas sombras das ruínas durante suas vigílias noturnas. Ele acreditava que o crime não era um ato isolado, mas o cumprimento de uma pena decretada muito antes de todos eles nascerem, um acerto de contas atemporal. O principal suspeito, um eremita local conhecido apenas como o Vigilante, desapareceu na mesma noite do crime. Testemunhas afirmavam tê-lo visto caminhando em direção às ruínas carregando uma lanterna que emitia uma luz azulada, algo impossível para a tecnologia da época. Quando a polícia finalmente invadiu sua cabana, encontraram paredes cobertas com os mesmos símbolos da sentença oculta, desenhados com o que parecia ser sangue seco. No entanto, não havia móveis, nem roupas, apenas um mapa astronômico que apontava para alinhamentos planetários que só ocorreriam décadas depois. O vigilante não era apenas um eremita, ele parecia ser o guardião de um portal ou de um conhecimento que a humanidade ainda não estava pronta para processar. Teria ele executado a sentença, ou seria ele apenas mais uma vítima de uma força maior que habitava o local? Décadas se passaram e o caso foi arquivado como insolúvel, mas o mistério nunca morreu. Nos anos 80, com o advento de novas tecnologias de imagem, uma equipe de pesquisadores independentes retornou às ruínas com escâneres térmicos e sensores infravermelhos.
O que eles descobriram foi chocante. Sob a pedra onde o corpo foi encontrado, existia uma anomalia magnética tão poderosa que desorientava qualquer equipamento eletrônico. Além disso, as imagens térmicas revelaram silhuetas de calor persistentes, como se fantasmas de eventos passados estivessem impressos no próprio tecido do espaço-tempo. A sentença oculta não era apenas texto, era uma frequência, um padrão vibracional que mantinha algo preso ou mantinha todos nós fora. O enigma que o mal escondeu estava começando a vazar para nossa realidade através das rachaduras de um passado mal resolvido. O folclore local sempre falou de um pacto com o invisível que os antigos moradores da região fizeram para obter proteção. Em troca, eles deveriam garantir que a sentença nunca fosse lida em voz alta. Dizem que o arqueólogo, em sua sede de conhecimento, traduziu os glifos e os pronunciou, quebrando o selo que mantinha a escuridão contida. O crime criminal, portanto, teria sido uma consequência física de uma quebra espiritual. O mal aqui não é necessariamente um demônio, mas uma força da natureza que não compreende a moralidade humana. Os símbolos nas paredes funcionavam como um aviso, uma barreira que, uma vez rompida, exigia um sacrifício para ser restaurada. As ruínas, com suas sombras alongadas e silêncio sepulcral, tornaram-se o palco de um julgamento eterno onde o veredito é sempre a ocultação da verdade. Em 2012, uma nova pista surgiu. Um diário secreto do inspetor Valente foi encontrado em um sótão em Lisboa. Nele, ele descrevia encontros com uma figura que não projetava sombra e que lhe falava em sonhos sobre a sentença oculta. Valente escreveu que o crime de 1924 foi apenas o primeiro de um ciclo que se repetiria a cada 100 anos. Ele afirmava que o enigma escondia a localização de uma relíquia, não de ouro, mas de puro vazio, capaz de apagar a existência de quem a tocasse. O detetive terminou seus dias convencido de que o mal não estava nas ruínas, mas que as ruínas foram construídas para cercar o mal que já estava lá, nascido das primeiras sombras da humanidade. A sentença era, na verdade, a chave para o cadeado de uma prisão invisível. Através de análises linguísticas modernas usando inteligência artificial, pesquisadores tentaram novamente decifrar os glifos. O resultado foi uma tradução parcial que arrepiou os envolvidos. O que o olho não vê, a alma deve pagar. A sentença é o esquecimento. O mal é o que resta quando a luz se recusa a entrar. Estas palavras sugerem que o crime nunca foi sobre um assassinato comum, mas sobre a remoção de um indivíduo da tapeçaria da história. O enigma que o mal escondeu é a prova de que existem leis que transcendem o código penal humano. As ruínas permanecem lá, imponentes e assustadoras, servindo como um lembrete de que há lugares no mundo onde a lógica se dobra e onde a justiça é aplicada por mãos que não conhecemos. A cada noite de lua cheia, a sentença parece brilhar com uma luz própria, aguardando o próximo a tentar decifrá-la. Concluímos nossa investigação diante do abismo do desconhecido. O caso da sentença oculta permanece um dos maiores enigmas criminais e paranormais de todos os tempos. Seria o arqueólogo uma vítima do destino ou de sua própria curiosidade? O mal que se escondeu atrás daqueles símbolos ainda espreita nas sombras das ruínas, esperando por uma nova mente para desafiar. Este mistério nos ensina que a verdade muitas vezes está escondida à vista de todos, protegida pelo medo e pela incompreensão. Enquanto as pedras antigas resistirem ao tempo, o enigma continuará a ecoar, sussurrando que há sentenças que nunca terminam e segredos que o mal jamais permitirá que sejam totalmente revelados. O que você faria se encontrasse a chave para esse enigma? Teria coragem de ler a sentença, sabendo o preço que o mal pode cobrar? Este é apenas um dos muitos mistérios que desafiam a nossa compreensão. Se você ficou intrigado com a sentença oculta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu like e comente. Você acredita que o mal pode esconder segredos eternos? Até a próxima investigação.